Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Luz com Emmanuel, da Casa Cavide. Hoje nós vamos ler o capítulo 123, chamado Condição Comum, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. Vamos então à leitura do capítulo. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Marcos, capítulo 9, versículo 24. Aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui a expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão ao mesmo tempo ajuda para a sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Quando a gente fala desse capítulo, a gente está falando então da fé. E o que o Emmanuel quer trazer para a gente, com essas bonitas palavras, é que os momentos de dificuldade são momentos em que a nossa fé é testada. Quando a gente está numa religião, a gente passa muito tempo discutindo sobre o que é a fé, discutindo sobre os ensinamentos que a religião traz pra gente. Mas são nos momentos de dificuldade que essa fé é testada. E a maioria das vezes a verdade é que a nossa fé falha. E é importante pra gente reconhecer o quanto a gente ainda é pequeno. É importante a gente ter humildade de pedir nas nossas orações esse amparo, tal quanto na passagem do Evangelho que a gente tem aqui, né? Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, porque Deus sabe as nossas dificuldades, Deus sabe as nossas falhas, e enquanto a gente estiver nessa terra, enquanto a gente se encontrar nesse grau de evolução que atualmente estamos, nossa fé vai falhar às vezes, e quando a gente olha para o céu, quando a gente acha esse sentimento no nosso coração de humildade para pedir ajuda à espiritualidade, nós somos acolhidos por ela. Então é importante para a gente reconhecer que a gente vai sim ter momentos de dificuldade em que a gente não vai conseguir ter confiança na espiritualidade, confiança em Jesus, mas que tá tudo bem, faz parte do nosso processo de evolução aqui na Terra. Do mesmo jeito, outras pessoas também vão ter esse movimento de desconfiança. Como o título já diz pra gente, essa é uma condição comum a todos os homens, porque aqui nessa terra onde a gente mora, não existem espíritos tão evoluídos a ponto de nunca duvidar. Talvez já tenham passado algumas pessoas, Jesus mesmo, mas a gente, meros mortais, como a gente costuma brincar, sempre teremos esses momentos. Então, quando a gente vê o outro falhando nessa fé dele, a gente precisa entender que essa é uma condição comum a todos. Então, quando a gente vê aquele líder, aquele padre, aquele pastor pensando em outras religiões, aquele preletor que está ali na frente passando uma mensagem do evangelho pra gente, quando a gente vê aquela pessoa falhando, a gente não pode perder as nossas esperanças no movimento, na religião, porque aquelas pessoas também são falhas. Então a gente precisa se manter fiel às nossas crenças, porque não são os erros das pessoas que tiram a beleza das religiões. Nós podemos sim ter as pessoas como exemplos, como modelos, mas o evangelho é o nosso modelo,
mais importante. Cristo é o nosso referencial mais importante. Então, quando a gente vê as pessoas, que são pessoas como nós, falharem, a gente não pode perder a nossa fé nas coisas que ainda são boas nesse mundo. Porque a dificuldade, ela é uma condição comum a todos nós. Então, é isso que a passagem traz pra gente. Se manter firme nos seus propósitos, nas suas crenças, e diante das dificuldades, diante dos momentos que a nossa fé é abalada, diante dos momentos em que a gente não consegue ter confiança no que vem, a gente precisa parar, achar nossa fé dentro da gente, olhar para os céus, pedir, orar, e a gente vai ser sim acolhido pela espiritualidade. E para concluir as reflexões do capítulo de hoje, eu gostaria de trazer um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho se encontra no capítulo 19, chamado A Fé Transporta as Montanhas. Então vamos lá. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara a parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, olha como é importante para a gente trabalhar a nossa fé. Todas as dificuldades que nos impedem de ter uma fé confiante na espiritualidade, em dias melhores, tudo que o Espiritismo nos ensina é muito importante. Então, que a gente possa refletir um pouco sobre essas palavras ao longo do nosso dia, da nossa semana, como andam os nossos esforços nesse sentido, né? Como vai a nossa fé, como a gente tem cuidado da nossa fé. A gente se sente confiante, a gente tem olhado para esse espacinho no nosso coração. Nos momentos que a nossa fé falhar, que a gente possa olhar para Jesus, o nosso modelo, e pedir forças. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, sabes os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas,